Fala galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo do blog Codigel e conforme a gente comentou no último vídeo, dessa vez a gente vai estar editando o nosso componente de países para que a gente possa obter a listagem dos países, tá? Com paginação, com filtro, com um indicador de quantos registros eu quero por página, ok? Então a ideia vai ser a gente trabalhar esse componente hoje, beleza? Então vamos lá para o código. Então aí pessoal, a gente já tem a nossa primeira estrutura, tá? Que estrutura é essa? Primeiro eu estou botando um cabeçalho com o nome do país, tá? Dois divisores aqui, né? E aqui tem um formulário que a gente vai utilizar para poder fazer a nossa busca, né? Com a questão da descrição do nosso país, ok? Então agora a gente vai passar para a parte do script, depois a gente retorna aqui.
Bem, só explicando o que é que a gente já fez aqui até agora, tá? A gente criou o nosso data, que recebe país, parâmetros, né, mensagem, status e filtro. Bem, de onde é que eu tirei isso aqui? Isso aqui eu tirei lá do nosso controller, tá? A gente não vai receber um JSON, a gente vai receber esse JSON aqui, ó. Não, esse não, o de países. A gente vai receber esse JSON aqui. Então, nesse JSON vai ter países, que foi o que eu especifiquei aqui. Tem os parâmetros. Lógico que eu não vou utilizar todos, né? Eu estou mandando porque quando chega, eu vou passar isso aqui para nosso URL, que vai ser dinâmica, mas tem alguns parâmetros desses que eu mudo, tá? Então, só os que eu mudo é que eu coloquei aqui no nosso data, tá? E também tem um filtro, que é esse filtro que está chegando aqui. Então, o nome que você utilizou aqui tem que ser na hora que você receber os parâmetros, né? Como eu estou querendo criar uma certa compatibilidade, facilitar a nossa vida, eu estou mantendo exatamente os mesmos nomes, tá? Mas quando ele chegar no nosso método, que vai ser esse index aqui, eu vou fazer o de para a gente atualizar esse data, ok?
Então tá aqui, pessoal, eu criei mais alguns métodos, tá? Um método para a gente fazer a ordenação, um next e um prev, que eu vou ter dois botões, né, para a gente mudar a paginação. E eu tenho o nosso método index, né, que ele, via método get, a gente vai chamar lá a nossa API, certo? Um detalhe é que é o seguinte, esse método get, a nossa URL vai ser dinâmica, tá? Porque eu não sei quais informações vão ser passadas para lá. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar construindo um método, né, para poder gerar essa URL dinâmica, que é o que a gente vai precisar. E a gente vai fazer isso aqui agora. Prontinho, terminando de construir o nosso método buildURL, tá? Então eu pego os parâmetros que eu vou passar lá para o meu método get. Eu sei que o current page, o per page, direction e column, a gente já deu uma inicializada, tá? Então eles vão receber valores que chegam aqui. De qualquer forma, eu já inicializei aqui também, tá? Com alguns valores. O único que eu não tenho certeza que chega é exatamente esse filtro, né? Então, nesse caso, eu faço o teste aqui. Tá? Se no filtro não está chegando nada, eu passo um nada e na hora que eu concatenar aqui no final na minha URL não vai ter nada. Tá? Se o usuário, por acaso, ele escrever alguma descrição, né, para poder filtrar o nome do nosso país, no caso, então eu adiciono ele nessa URL aqui. Né? Lembrando que a gente vai consumir dessa API, né? Essa API está aqui, tá aqui nas nossas rotas, né? Esse API.php, ele vai pegar exatamente esse método index que está aqui dentro de países, tá? E agora a gente precisa chamar esse build URL, né? Aqui no nosso index. Prontinho.
Se vocês notarem, em todos os métodos que eu criei, tem esse disindex que eu estou chamando aqui. Por que eu chamo esse cara? Porque todas as interações que eu fizer, tanto na ordenação quanto na paginação, eu preciso fazer uma nova requisição no servidor para eu trazer os dados condizentes ao que eu estou passando aqui, tá? Então é por isso que eu tenho essa chamada aqui desse disindex. A gente já pode dar um npm rundev aqui, só para a gente ver se foi alterada alguma coisa lá no nosso, lá na nossa página, tá? Guardar um pouquinho. Prontinho, foi atualizado. Eu vou voltar aqui, dar um Ctrl R para a gente recarregar a página, né? Lembrando que, Benício, por que você carregar a página? Porque se você levar em consideração, é esse arquivo daqui que foi atualizado, esses dois, tá? Então toda vez que eu dou aquele npm rundev, ele compila e gera esses dois arquivos aqui. Tá? Vou habilitar nosso Vue.js, aí eu inspetor de uma forma geral, tá? Então assim, quando eu clicar aqui, tem que trazer as informações, mas mais do que isso, né? Eu tenho que atualizar as informações com a nossa listagem de países, né? Pelo nosso método que a gente criou, pelo método que a gente chamou aqui, esse created, quando eu inicializar o componente, ele vai fazer uma requisição. Então, apesar da gente não mostrar a listagem de países, essa requisição tem que aparecer aqui e tem que retornar aquele JSON. Vamos fazer um teste. Ó, chamou aqui, ó, países per page, tá vendo? Se a gente deixar o mouse em cima, inclusive a gente tem a gente tem a nossa URL que foi chamada lá, né? Essa URL a gente criou ela dinamicamente, tá? Se eu clicar para ver o que é que tem nessa URL, eu clicar aqui em response, vocês vão ver que tem exatamente, pelo que eu estou olhando aqui, já tem informação de país, ó, Afeganistão, tá? Current page, então tem todo aquele meu países, que foi o que eu mostrei, tem os parameters, que é o que eu preciso, tudo isso chegou na nossa requisição. E nesse código que a gente escreveu aqui, a gente faz esse de para, tá? Então, quando eu quero acessar alguma coisa que está aqui no data, né, eu utilizo o this e o nome. Então, por exemplo, se eu quero atualizar essa informação, lembra que o data eu falei é tipo um repositório nosso de informações? Então, se eu quero atualizar esse cara, eu tenho que dar this, se eu estou fora dele, né? Eu dou um this países e atribuo o resultado que chegou, tá? Então, a gente vai voltar aqui. Isso aqui é bem importante de entender, né? Nesse meu JSON, quando chega a informação, ele chega da seguinte forma, né? Ele chega como response data, e aí sim, países e a informação que eu quero, tá? Que é exatamente esse data que eu estou pegando aqui. Eu quero essas informações. Então é por isso que o response.data, ponto que eu quero. Então países data. Da mesma forma, se eu quero pegar parâmetros e eu quero atualizar esses meus parâmetros que estão aqui, ó, esse parameters e o filter, tá? Eu quero atualizar esses dois caras, então eu tenho que dar thisParam e ele vai receber o quê? Ele vai receber responseData.filters ou então responseData.params, que é exatamente o que está chegando aqui, tá? O data.params e o data.filters, beleza? Então, se a gente fizer uma verificação rápida aqui no meu index, você vê que isso inclusive já está funcionando, né? Quando chegou a requisição, eu atualizei e olha que eu já tenho aqui exatamente os países, que é o que eu preciso. Tá? Então, eu já peguei a informação que chegou no JSON e já atribuí a essa informação ao meu data. Ok? Então, assim está funcionando. Agora a gente vai continuar a nossa criação lá, tá? Aqui está faltando a tabela, está faltando a paginação, ok? Vou até deixar até esse carinha aqui aberto. Tá? Antes disso, eu vou adicionar logo o nosso estilo, tá? Eu vou utilizar o Sculpted, porque eu quero que essa configuração que eu esteja aplicando aqui no CSS fique restrito só exclusivamente a esse componente.
Bem, pessoal, o que eu já estou fazendo aqui é o seguinte, estou utilizando a nossa diretiva VIF, né, if else. Então, assim, se não tiver nada, né, ou então ele não retornar, né, se o meu total vier zero, eu vou botar que não tem informação nenhuma. Tá? Se tiver alguma coisa, eu vou mostrar a quantidade de registros cadastrados. Você lembra que o total chega? Então, lembra o que é que eu faço? Recebo o parâmetros aqui, perfeito, e atualizo ele. Tá? Então, response data parameters, certeza deve ter chegado algum valor aqui. Bora voltar aqui no nosso network e vamos ver o que é que chegou aqui no parâmetros. Então, o total chegou 197, nesse caso ele vai mostrar. Perfeito? Tá, vamos continuar. Além disso, eu já vou botar a minha diretiva aqui, né, vModel, que é para a gente utilizar aqui no filtro. Além de utilizar o meu vModel aqui, né, para ele fazer aquele caminho de ida e volta, eu vou ativar aqui o meu evento @click, né, e chamando que método? O index. Exatamente esse método aqui, tá? Então, como eu falei, tudo que tiver de interação a gente vai chamar esse cara. Nessa parte aqui, o que é que eu estou fazendo? Esse TH-head aqui que a gente utilizou é exatamente esse cara, tá? Então, quando eu quero acessar ele, eu acesso chamando direto, ok? Então, mas Benício, para que você criou isso aí? Tá? É porque aqui a gente vai definir algumas coisas, tá? Primeiro, esse topo da minha tabela aqui, ele vai ser dinâmico, tá? Então, eu posso passar 500 campos aqui, ele vai criar isso tudo para mim. Quais são as informações que ele vai criar? Primeiro, eu quero saber se o campo é ordenado ou não. Então, eu passei o sortable. Nesse caso, ele vai ter, né? Então, ele cai nesse primeiro. Pode ser que tenha algum campo que eu não quero que seja ordenado. Então, nesse caso, ele pega o item, né, que é exatamente esse cara, navego aqui e ploto o nome, que vai ser país.
ok? Nesse caso aqui também vai ter, mas a gente vai habilitar um link. Além disso, tem esse sort item column. Eu vou passar exatamente qual é a minha coluna. A coluna é qual? Nesse caso aqui eu só tenho uma, então ele vai passar a descrição. Porque na hora que eu clicar, eu caio dentro desse método e eu passo a ordenação, atualizo o meu parameters, tá? Atualizo minha direction, que é exatamente os campos que estão aqui dentro, ok? Então a coluna de descrição só tem uma só, ele vai trocar por descrição mesmo. O direction só tem as que ele vai trocar de acordo com o que a gente passar ali. Então pronto, meu cabeçalho está ok, certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu estou fazendo uma checagem para eu saber se eu coloco os itens que são as setinhas e para eu saber que coluna eu estou ordenando, né? Então se o item que eu estou passando, que ele chega aqui, né? No caso a minha coluna, né? Se ela for exatamente igual ao que eu tenho aqui nessa coluna, eu entro e coloco a ordenação, a mesma coisa na direção. Então eu vou estar comparando o que eu estou passando aqui, tanto coluna quanto a direction, com esses dois caras, tá? Para eu saber, inclusive, se eu boto isso aqui é um código da setinha, entendeu? Aquela setinha para cima ou para baixo. Okay? Então a única coisa que eu estou fazendo é o seguinte, eu quero saber se aqui tivesse mais campos, digamos que faria mais sentido, entendeu? Aqui fosse um campo chamado título, aqui fosse um outro campo chamado hora, e aí eu ia comparando e ia setando, entendeu? Qual a ordenação que eu ia fazer. Tá? Mas como não é o caso, a gente já vai deixar de qualquer forma esse código daqui pronto, que a gente vai transformar ele em componente mais tarde. Bem, aqui a gente já utilizou alguns elementos, tá? vFor, vIf, e a gente vai continuar aqui. Só com isso aqui já dá pra gente testar, tá? Então, que país é o que eu estou pegando aqui, né, o que a gente já tinha deixado ele alimentado aqui nesse caso, os países, tá? São esses objetos, e a gente vai pegar somente a descrição. Tá?
bora dar uma atualizada e ver se está funcionando tudo perfeito para a gente finalizar o código. Bem, ele trouxe aqui todos os nossos... Deixa eu ver se ele finalizou. Trouxe todos os nossos países, estão funcionando ali. Meus países estão aqui. Os filtros também. Deixa eu dar uma olhadinha na tabela, porque é que a tabela não está aparecendo. Deixa eu ver se a gente finalizou de fato o código, se deu algum erro. Bem, aparentemente não tem erro não. Tá? Bora acabar o código aqui, depois a gente volta revisando. Então, pode ser por causa desse default aqui que não tem informação nenhuma também. Ele está chegando a trazer aqui, mas por algum motivo não está sendo exibido. Então, vamos dar uma inspecionada aqui. É como se não tivesse mais nada. Agora dar uma olhada, provavelmente alguma tag com problema. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar uma pausa aqui enquanto eu detecto o problema, volto já explicando onde está. Na verdade é um erro de código, tá? A checagem que eu estou fazendo é o seguinte, ele só vai mostrar aqui se for igual a zero, né? Então isso aqui está errado, né? Não é se for igual a zero, tem que ser diferente de zero, mostra a tabela. Vamos testar novamente. Então tá aqui, ó. Já trouxe a listagem, né, com os países. Na verdade eu só pedi 30 por página. Você vê que a ordenação já funciona, né? Então eu tenho uma setinha para cima e para baixo aqui, né? Mas ainda está faltando a paginação e está faltando eu passar quantos itens eu quero por página, tá? Mas de qualquer forma aqui a gente já pode até fazer até uma verificação rápida de algumas coisas que já estão funcionando. Acredito que o filtro também deve estar funcionando. Eu vou habilitar o F12
quero só país com que tem uma letra, tem um S. Não, na verdade. Então, quando eu digito aqui, Espanha deve vir também, tá? No filtro. Eu habilitei o meu clique, cliquei, ó lá, tá funcionando. Então, Camarões, Comores, Espanha deve estar aqui, tá? Então, se você prestar bem atenção, esse clique, cada coisa que eu fizer aqui, ele vai disparar uma requisição. Vamos olhar aqui no nosso network. Dá uma olhadinha o que é que ele já fez aqui para mim, ó. Disparou uma requisição, onde eu passei primeiro a descrição UE aqui. Então, bora abrir aqui para a gente dar uma olhadinha. Exatamente, descrição ele passou o E. Tá? Se eu clicar novamente, vou limpar aqui. S. Note que ele fez mais uma requisição, passou agora o S. Voltou a minha response, né, somente com alguns países, e atualizou a minha listagem. Então, inclusive aqui no Voo, você vê que a cada momento que eu faço a minha interação, ele já vai atualizando. Ok? Bem, vamos lá. Estamos quase finalizando. Falta a nossa paginação aqui embaixo, né, itens por quantos registros eu quero por página. E tá faltando as setinhas aqui para eu poder passar de um lado para o outro. Certo? Vamos concluir logo aqui.
Bem, pessoal, acho que é isso aqui, a gente finalizou, tá? Explicando. Aqui eu quero a quantidade de itens que eu vou exibir por página, né? Se é 15, se é 30. Lembrando que aqui a gente fala qual é essa quantidade, tá? Então tem esse per page aqui que a gente inclusive declarou que inicialmente que era 30, tá? Então no caso eu botei a possibilidade de 15, 30 e 45. Lembrando que eu estou declarando aqui alguns eventos. Que evento é esse? O evento change, né? Na hora que eu selecionar, eu chamo quem? O meu index. Aqui também da mesma forma, tem a página, né? Então vai mostrar qual a página, né? Você vê que eu estou utilizando o vModel aqui para ele mostrar qual a página atual, mas vai permitir que eu também digite aqui dentro. A partir do momento que eu digitar, ele vai atualizar e quando eu der um enter, né? Que eu digitar e eu der um enter, ele vai ativar esse cara aqui, o index, ok? Que também ele mostra qual a nossa última página. E o último eu vou ter as duas setinhas, né? O prev e o next, que eu vou chamar exatamente esses dois caras aqui. Note que eu estou sempre atualizando a minha current page, né? Aqui nesse caso eu incremento e aqui eu decremento. Então eu estou chamando esses dois métodos, next e prev. Tá? Na hora que eu clicar, então aqui eu tenho um clique, né? Eu utilizei esse prevent porque eu estou trabalhando com href, senão ele vai plotar isso aqui lá em cima, lá na minha URL, e eu não quero isso. Tá? Então eu utilizo esse @prevent aqui para ele não executar esse cara. Perfeito? Vamos dar uma atualizada e checar como é que ficou. Bem, pessoal, parece estar funcionando, tá? Então, 30 registros, eu vou selecionar, eu quero 15. Note que ele já diminuiu, aumentou a quantidade de páginas aqui. Se eu botar 45, ele exibe muito mais registros e diminuiu a página, ok? Então, vou deixar como 15 aqui, só para a gente testar. E vou fazer a nossa interação, olha que bacana. Estou na segunda página, terceira, e você vê que ele vai atualizando aqui também. Ah, eu quero ir, Benício, eu quero ir para a 10ª página. Quando eu pressionar o Enter, fui para a 10ª página, ok? Então você vê que ele atualiza todos os registros. Então eu posso ir voltando, inclusive tá todo interativo aqui, né? Tanto faz eu digitar o número da página aqui, quanto eu passar por aqui, ele funciona da mesma forma. Inclusive ele segura a informação do filtro, né? Eu quero todo mundo que tenha a letra E no nome do país. Cliquei, trouxe 88 registros, você vê que agora são 6 páginas. E se eu botar 30, são 3 páginas. Eu consigo passar de uma para outra. Então, também quero ordenar aqui dentro. Tem como? Tem sim. Vou selecionar 15 páginas. Cliquei para ordenar. Tenho 6 páginas. E agora estou de trás para frente. Ok? Então é isso aí, pessoal. Acho que o primeiro passo já foi concluído. A gente tem um data grid com total de registros, com ordenação, com paginação, com exibição de quantidade de registros, né? Era bem isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Sempre estou procurando fazer, né? Quando a ideia desse vídeo aqui, né, e dessa série, na verdade, é trazer coisas que eu não achei por aí. Tá? Até achei, mas não muito com uma forma como eu queria. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? O código ficou bem gigantesco aqui dentro. A ideia, né, imagine que eu ainda tenho uma listagem de cidades e de estados. E eu não quero ter que repetir isso aqui tudo. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai estar quebrando e vai estar transformando isso aqui tudo em componente. Né? Se você tem alguma sugestão, né, gostou do vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, tem alguma dúvida, escreve aí que a gente responde. Beleza? Grande abração aí, até a próxima.